Beleza? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma belíssima rodada nessa segunda-feira. Separei aqui os destaques, né, de cada jogo pra gente dar aquela comentada. Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera! Começando aqui com a vitória do Orlando Magic para cima do Philadelphia 76ers por 119-109, né, cara? Depois de um primeiro tempo muito forte do Philadelphia, onde o time meteu 62 pontos, tudo estava indicando que teríamos um amasso do Sixers. Só que no terceiro período, além de termos visto um Philadelphia muito abaixo ofensivamente, também vimos um Joel Embiid extremamente sumido. O Embiid meteu apenas 2 pontos no terceiro período. E vimos também um Sixers com seríssimas dificuldades para lidar com o ataque do Orlando Magic, que foi extremamente agressivo e produtivo. Tanto é que o Magic fechou o terceiro período vencendo por 42-28. E aí, cabe destacar o Paolo Banchero, né? O Paolinho meteu simplesmente 14 pontos no terceiro período e fez com que o Orlando tirasse totalmente a desvantagem, que chegou a ser de 21 pontos. E aí, no quarto período, depois de ter tirado os 21 pontos de desvantagem, Orlando jogou tranquilo, jogou leve e controlou muito bem a partida até o final do jogo. No final, Orlando garantiu sua 20ª vitória e Filadélfia a sua 17ª derrota e encerrou sua sequência de 7 vitórias seguidas. Destaque do jogo foi Paolo Banchero com 29 pontos e 9 rebotes. Cara, o moleque tá voando o nosso querido Paolinho, tá bom? Sacramento Kings encarou o Sacramento Kings. O Sacramento Kings encarou o Sacramento Kings. Tô ficando maluco. O Sacramento Kings encarou o Minnesota Timberwolves e, com direito ao overtime, vimos Sacramento vencer por 118-111. Bom, apesar da gente ter visto um jogo bem equilibrado até o quarto período, o Minnesota conseguiu, né, ter uma ligeira vantagem. Não foi uma grande vantagem, não chegou nem perto de ser de dígitos duplos, mas o Minnesota conseguiu uma pequenininha vantagem, muito por conta do Anthony Edwards, que foi muito produtivo. Só que aí no quarto período, o De'Aaron Fox, juntamente com o Malik Monk, tiveram um ótimo volume de jogo e conseguiram tirar essa pequena vantagem do Minnesota e forçaram o overtime. E na prorrogação, Trey Lyles brilhou com 8 pontos e liderou o Sacramento para uma belíssima vitória. No final, Kings conseguiu sua 28ª vitória e Minnesota sua 26ª derrota. Destaque da partida foi De'Aaron Fox com 32 pontos. Cara, Sacramento consegue mais uma vitória. Como eu gosto desse time do Kings, como eu gosto do Kingaço. Washington Wizards encarou o San Antonio Spurs e, quebrando, né, um tabu, né, de mais de 20 anos sem ganhar do San Antonio, o Washington Wizards venceu, né, cara? Venceu por 127-106, né, cara? O Wizards teve uma grande performance ofensiva, só fez menos de 30 pontos no último quarto. Em todos os outros, o Wizards fez mais de 30 pontos, enquanto o San Antonio oscilou pra caramba. O San Antonio teve um bom primeiro período, mas teve um segundo período muito abaixo. Teve um bom terceiro período e teve um quarto período muito ruim. Então essa oscilação do San Antonio acabou custando a sua 37ª derrota, enquanto o Wizards, que foi muito bem, né, ofensivamente, conseguiu sua 24ª vitória. Como eu disse, quebrou um tabu de mais de 20 anos sem ganhar do San Antonio e teve um Kristaps Porzingis maravilhoso, metendo 17 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, tá bom? Dallas Mavericks encarou o Detroit Pistons em mais uma performance maravilhosa de Luka Noé Doncic. O Dallas conseguiu vencer por 111-105. Pois bem, no primeiro tempo, o Detroit teve um volume melhor de jogo, né? O Bogdanovic teve uma ótima performance, foram 14 pontos para ele
no primeiro tempo e tendo um banco muito produtivo, né, o banco do Detroit entregou 22 pontos, o Pistons conseguiu fechar o primeiro tempo na frente. O Dallas só ficou vivo por conta do Luka, né? O Luka meteu 27 pontos e 5 bolas de 3 e graças a ele, o Pistons não conseguiu desgarrar tanto no placar. Foi pro intervalo com 4 pontos de vantagem, mas se não fosse o Luka, essa vantagem teria tranquilamente superado aí os 10 pontos, porque o resto do time do Dallas foi muito ruim, E aí, no segundo tempo, na volta do intervalo, o Bogdanovic continuou muito bem e ainda teve a ajuda do Saddiq Bey, que meteu 12 pontos. Só que aí, do outro lado, o Luka foi simplesmente absurdo, né? O Luka, cara, meteu 26 pontos e ainda contou com pequenas contribuições de Red Bullock, que meteu 3 bolas de 3, e de Spencer Dinwiddie, que meteu 11 pontos. Com essas pequenas colaborações, o Dallas teve um ataque um pouquinho mais volumoso, segurou o Pistons no quarto período e garantiu a sua 27ª vitória, enquanto o Detroit teve sua 39ª derrota. Quase 40 derrotas já pro Detroit, hein? Ô, plano em Bayama que tá dando certo, hein? Coisa linda. Destaque do jogo foi o Luka Doncic, que voltando de lesão, meteu simplesmente 53 pontos. Tá bom pra você? 53 pontos voltando de lesão? Esse moleque é sacanagem. Só pra vocês terem ideia de como que o Luka carregou o bando de animais do Dallas Mavericks, o Luka meteu 53, né? Sabe quantos pontos o resto do time do Dallas teve, juntando todos os outros jogadores do Dallas? 58. O Luka sozinho quase fez o mesmo número de pontos do que o resto do time inteiro do Dallas. É brincadeira, pô. É o maior Noé da NBA. Não tem pra onde correr. Phoenix Suns encarou o Toronto Raptors e conseguiu uma grande vitória por 114-106. O Phoenix, cara, teve um bom volume ofensivo no primeiro tempo e conseguiu fechar na frente. Mas o Toronto tava bem, Toronto teve ótimos momentos, só que o Phoenix foi superior. No terceiro período, aí vimos uma dominância completa do Toronto Raptors, que depois de meter uma parcial de 31-20, assumiu completamente o controle do jogo. Mas aí, no quarto período, a defesa do Phoenix foi muito produtiva, foi muito bem, limitou bastante o ataque do Raptors e no ataque o Phoenix conseguiu um bom volume, meteu uma parcial de 32-22 e garantiu sua 27ª vitória. Já Toronto teve sua 29ª derrota. Destaque da partida foi Mikal Bridges, né, cara? O ala maravilhoso do Phoenix Suns, que inclusive é um dos meus alas favoritos de toda a NBA. Meteu 29 pontos, 6 assistências e teve ainda 3 roubos de bola. Portland Trail Blazers conseguiu uma grande vitória para cima do Atlanta Hawks por 129-125, cara. Sem ter o Trae Young, o ataque do Atlanta ficou nas mãos de DeJounte Murray, que foi bem demais, né, cara? Inclusive, DeJounte Murray e Damian Lillard travaram um duelo individual simplesmente maravilhoso, que acabou sendo vencido por Damian Lillard, né? O Lillard teve uma atuação brilhante de 42 pontos e mesmo enfrentando um DeJounte Murray que meteu 40 pontos, o Lillard conseguiu sair vencedor, liderou o Blazers para uma vitória por 129-125. Essa foi a 24ª vitória do Portland na temporada, enquanto o Atlanta teve sua 26ª derrota, tá bom? Falando agora sobre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, né? O Lakers, que entrou em quadra sem LeBron e sem Anthony Davis, acabou sendo derrotado por 121-104, né? No primeiro tempo, vimos um time titular do Lakers muito pouco produtivo, né, cara? Os titulares de Los Angeles entregaram apenas 24 pontos no primeiro tempo e não teve nenhum jogador acima dos 9 pontos. E, do outro lado, vimos um Brooklyn Nets que, além de ter tido um Kyrie Irving muito bem, tendo entregado 12 pontos, o time coletivamente funcionou super bem, né, cara? O Brooklyn conseguiu entregar 8 bolas de 3, protegeu muito bem o garrafão, tanto é que foram 6 bloqueios e ainda teve 31 rebotes.
E o banco do Nets foi espetacular, com 27 pontos marcados. Resultado, Brooklyn foi para o intervalo vencendo por 12 pontos. Na volta do intervalo, no terceiro período, o Lakers voltou bem melhor, principalmente na defesa, deu uma boa desacelerada no ataque do Nets e conseguiu assumir a liderança do jogo. Só que nos 2 minutos finais, Cam Thomas e Patty Mills entraram muito bem e conseguiram botar o Brooklyn de volta na liderança nos últimos segundos. E aí, no quarto período, os reservas do Nets seguiram muito bem. Patty Mills, Cam Thomas, Darren Sharp foram espetaculares e em 4 minutos botaram o Nets 13 pontos na frente. O Lakers não teve volume de jogo, o Lakers foi muito mal. Dennis Schroeder, Patrick Beverley, o próprio Russell Westbrook, todos foram mal. E com um Kyrie Irving inspirado, né, nos 4 minutos finais, o Nets conseguiu garantir a sua 31ª vitória, enquanto o Lakers teve sua 28ª derrota. Destaques da partida pelo lado do Nets: Kyrie Irving com 26 pontos, Cam Thomas e Patty Mills com 21 cada e Darren Sharp com 14 rebotes e 2 bloqueios foram os destaques do time. Pelo lado do Lakers, cabe destacar o Russell Westbrook, que meteu 17 pontos, 8 rebotes e ainda teve 10 assistências. Inclusive, Russell Westbrook entrou no top 10 em assistências em todos os tempos da NBA. Mas essa marca do Westbrook foi ofuscada pela derrota do Lakers. E falando agora sobre Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder, vamos aqui comentar sobre a vitória do Golden State. O Warriors venceu por 128-120 com um show dos Splash Brothers, né? Bom, no primeiro período, os dois times, né, entraram com formações bem leves, bem velozes, né? Aquele small ball clássico. E um small ball que acabou não sendo tão eficiente para o Thunder como foi para o Golden State, né? O Thunder, por não ter tido um perímetro muito produtivo e por não ter tido também o Shai Gilgeous-Alexander bem, né? O Shai foi muito bem contido. O Thunder não produziu tanto, o time ainda não teve o Luguentz Dort, que fez uma falta danada. E do outro lado, o Golden State, além de ter atacado muito bem em transição, além de ter botado muita velocidade, o time ainda teve um perímetro muito bom, que entregou 8 bolas de 3 no primeiro quarto. O time movimentou muito bem a bola, foram 15 assistências distribuídas e a equipe ainda contou com Curry e Clay combinando para 23 pontos, né? O Warriors logo de cara abriu 18 pontos de vantagem. No segundo período, né, vimos duas equipes bem abaixo, né? Os dois times foram bem mal no segundo período, mas o Golden State, por ter ido um pouquinho melhor nos 2 minutos finais, conseguiu ir para o intervalo vencendo por 15 pontos. No terceiro período, o Shai teve um pouquinho mais de liberdade, foi um pouquinho mais produtivo, encontrou mais espaços, foi mais agressivo e contando com um bom desempenho do banco, né, com Isaiah Joe, Jay Williams, né, e até o próprio Mike Muscala, o Thunder conseguiu cortar a diferença para apenas 9 pontos. Só não cortou mais a diferença porque o Stephen Curry foi bizarro no terceiro período e matou aquelas bolas espíritas que só ele mete. Se não fosse o Curry, o Thunder poderia muito bem ter até empatado o jogo. Só que aí, no quarto período, aí o Golden State acabou mostrando a diferença que faz você ter dois jogadores do nível de Curry e Clay. Porque é o seguinte, em 2 minutos o Thunder cortou a diferença para 6 pontos. E na sequência, mesmo tendo ali um Stephen Curry bem, voltando bem do descanso, o Thunder ainda cortou a diferença para 2 pontos. Então o Thunder ficou a uma posse de virar o jogo. Só que aí a experiência do Curry e do Clay fizeram a diferença. Os dois controlaram muito bem o jogo, pontuaram nos momentos certos, cometeram pouquíssimos erros e depois de uma bola maravilhosa do Klay Thompson nos 2 minutos finais, Golden State conseguiu abrir novamente 8 pontos e conservou esses 8 pontos até o final, né? Golden State garantiu sua 26ª vitória e o Oklahoma a sua 26ª derrota, tá bom? Destaques do jogo, pelo lado do Golden State, Stephen Curry com 38 pontos, 8 rebotes e 12 assistências, foi o grande destaque do Golden State. Cabe destacar que ontem
o Curry ultrapassou o Wilt Chamberlain e se tornou o jogador do Golden State Warriors com mais field goals convertidos, né, meu amigo? Rapaz, belíssima marca atingida por Stephen Curry, porque na NBA, em qualquer estatística, você superar o Wilt Chamberlain já é motivo de comemoração, porque o cara é um monstro, né, nos recordes. Então o Curry tem muito mérito em ter superado o Wilt Chamberlain em field goals convertidos. Além do Curry, cabe destacar o Klay Thompson, que meteu 28 pontos, cara. Os Splash Brothers ontem combinaram para 66 pontos, cara. Simplesmente assustador. Pelo lado do Thunder, cabe destacar o Shai, que mesmo bem marcado, meteu 31 pontos. E o Jalen Williams, né, que meteu 19 pontos. E foi muito importante no quarto período, que foi onde o Thunder chegou a cortar a diferença para apenas 2 pontos. Pois bem, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber de vocês a opinião, né, de todos. O que vocês acharam dos jogos. O que vocês acharam da vitória do Nets, da vitória do Warriors. Comentem aqui que eu quero saber. Inclusive tem vídeo no canal analisando exclusivamente tanto a vitória do Warriors como a vitória do Nets. Então vale a pena dar uma conferida, tá bom? Vou deixar no primeiro comentário fixado um link que vai oferecer para vocês 7 dias gratuitos de NBA League Pass. O League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Então, caso você queira testar o League Pass por 7 dias gratuitos, é só clicar nesse link e garantir já o seu, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, né? Os nossos trabalhos só estão começando, então conto com a audiência de vocês. É isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.